Boa noite, sejam todas bem-vindas à Voz da Prevenção. Eu sou a Maria Inês Martins, a co-líder do Comitê Vozes, e serei a mediadora desse nosso bate-papo de hoje. A Voz da Prevenção é um projeto do Comitê Vozes, aqui do Núcleo de Santos. Então, se você, mulher, ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, eu te convido a conhecer e a fazer parte. O Grupo Mulheres do Brasil ele é presidido pela empresária Luísa Helena Trajano. Ele existe há mais de 7 anos e hoje ele conta com mais de 90 mil mulheres em mais de 150 núcleos no Brasil e no exterior. Então, toda essa força feminina, né, se une ao objetivo da gente chegar a 100 mil inscritas, para juntas atuarmos e contribuirmos efetivamente para a transformação do nosso país. Então, quem quiser conhecer, né, agora é a hora, pode se cadastrar pelo nosso site www.grupomulheresdobrasil.org.br. Então, aí, pedir para a Fabiana ou para a Maria José colocar no chat o nosso site, né? Então, sendo parte, né, desse conjunto de comitês, né, e núcleos, o Comitê Vozes, dentro do Núcleo Santos, ele tem como um propósito levar modelos e referências de histórias, né, de mulheres notáveis como essa que está hoje aqui conosco. Então, hoje, nessa roda de conversa, nós teremos o tema da campanha do Julho Amarelo, que é sobre a conscientização sobre as hepatites virais. E a convidada, né, especialista no tema de hoje, é a médica infectologista a doutora Andréia Alves da Silva. A doutora Andréia é infectologista pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada em controle e prevenção de infecções hospitalares pelo Albert Einstein, com experiência no tratamento de doenças infecciosas, como o HIV, as hepatites virais, infecções de pele e acompanhamento após alta de infecções hospitalares. Boa noite, doutora Andréia, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que é tão importante e ainda pouco explorado, né? Então, eu estou muito feliz e aproveitar o ensejo aí do tempo em que estamos vivendo, né? Do período de julho, para a gente tocar um pouquinho nesse assunto e aprofundar, esclarecendo as dúvidas dos convidados, né? Ai, que ótimo. Então, nós agradecemos já antecipadamente essa disponibilidade, né? Vamos fazer muita troca e aprender bastante. Durante a apresentação, quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode escrever no chat, ou então levantar a mãozinha que a gente vai chamando para tirar a dúvida. Doutora, vou pedir para começar, né, explicando primeiro o que é hepatite. A apresentação tá Apresentação, eu vou colocar só um só instantinho. para a gente também. Compartilhar, só um minutinho. Então, enquanto isso, né, basicamente, de forma bem simples, a hepatite significa inflamação no fígado. E existem várias causas para essa inflamação acontecer. E isso pode, inicialmente, ser uma inflamação aguda, que fica aguda e não cronifica, ou essa inflamação ela pode cronificar ao longo dos anos, né? Agora, existem, como eu falei, várias causas para as causas de hepatite. Uma das causas mais comuns e ainda negligenciadas é a causa viral. Então, nós temos vírus que a gente vai ver mais para frente se diferenciam na forma de contágio, nas principais características e na forma de prevenção também, mas que levam a essa doença, principalmente, né, inicialmente aí no fígado, e que a gente precisa entender
porque quando a gente entende o que a doença significa, a gente tem maior conhecimento, né, e as armas certas para a gente poder se prevenir e usar as ferramentas que a gente tem disponível no nosso país, né, como a vacinação e o teste, que é gratuito e subsidiado pelo governo. A gente pode passar para o próximo slide, por favor. Só Certo. para a gente ter uma noção, né, de atualidades, então, quais são as estatísticas, né, das hepatites virais no Brasil? O último boletim epidemiológico de hepatites virais, que saiu em 2020, do Ministério da Saúde, ele contempla desde 1999 até 2019, né? E aí eles fizeram essa quantificação, né, é, de quantos registros foram feitos com relação a essas doenças, né? E nós temos mais de 500 mil de pessoas, e isso com certeza é subnotificado, que convivem com hepatite. Então, é um dado alarmante, né? Quase 500 mil de pessoas, e isso num período curto de tempo, né? Com certeza, como eu falei, esse número é subnotificado. Pode passar para o próximo, por favor. Então, por isso que é tão importante a gente tentar entender, pelo menos, algumas particularidades de cada tipo de hepatite. Não que a gente tenha que decorar, porque isso é muito do médico, né, do profissional médico, mas entender que cada tipo de hepatite é transmitida por um meio, por uma via, ajuda que a gente nos ajuda a nos prevenir, né? Então, os tipos de hepatite mais comum e de transmissão que a gente fala, né? Por falta de saneamento básico, né? Então, é principalmente por contaminação do solo, contaminação de alimentos e água, são as hepatites A e E. Então, lembrar que a gente vai ver, né, do A até o E, né, de hepatites virais, e a ponta inicial e a ponta final são de transmissão hídrica, né, que a gente fala por meio de água, ingesta de água, alimentos contaminados. A hepatite B e D, elas são transmitidas por meio de contato sexual. Também podem ser transmitidas por meio da mãe durante a gestação, uma mãe que desconhece o diagnóstico, né, ou que não realiza o tratamento, pode se contaminar também o feto durante a gestação. E também contato que a gente fala de pessoa a pessoa por meio de fluidos, né? Então, sangue contaminado, transfusão sanguínea, que né, não, pode ser uma via de contaminação, hoje em dia muito menos, mas também pode ser. E a hepatite C, ela é transmitida principalmente pelo contato de sangue infectado e substâncias derivadas. Então, o que seria isso, né? O compartilhamento, por exemplo, de seringas, né, nos usuários de droga, ou aqueles usuários que fazem uso, por exemplo, de drogas inalatórias, mas compartilham um canudo, por exemplo. Né? A gente às vezes tem uma sensibilidade maior, sangramento nasal, e isso pode ser uma fonte de infecção cruzada. E por que é tão difícil diagnosticar, né? Se fosse fácil, a gente teria com certeza um número maior de pessoas identificadas e tratadas. Mas por que isso é tão difícil? Porque a hepatite pode ficar durante anos como uma doença silenciosa. Então, as pessoas geralmente, por um longo período de tempo, até que ela realmente evolua para a fase final, que é a fase de cirrose, as hepatites elas podem ficar completamente assintomáticas, mas, claro, causando inflamação no fígado, como a gente viu inicialmente, e ao longo do tempo causando prejuízo para o nosso organismo de maneira sistêmica. E aí, quando vai chegando mais, né, na fase crônica, então uma doença mais avançada, as pessoas podem referir sintomas como cansaço, tontura, enjoo, vômito, icterícia, que a gente fala, né? Então, às vezes, o olho amarelo ou a pele mais amarelada, a alteração da coloração da urina, fezes também alteradas e dor abdominal.
pode passar para o próximo. Ah, se alguém Então, tiver alguma dúvida, pode ir falando, tá? tá, mas só sobre esses sintomas, quando o bebê tem, né, aquela icterícia, aquele nasce, né, com aquele amarelo, não é sinal isso não é hepatite, né? Não, não. Então, a icterícia do recém-nascido, ela tem outras causas. Claro que, como eu falei, a gente sabe que existem hepatites que são transmissíveis de mãe para filho durante a gravidez. Mas hoje em dia, né, isso já há bastante tempo na realidade, já é feito um pré-natal. E no pré-natal são solicitados exames básicos, né? E um desses exames é o exame de sorologia para hepatite B. Então, a gente já tem um acompanhamento da mãezinha logo durante o pré-natal, com relação, né, à possível transmissão para o feto. Agora, a icterícia neonatal geralmente não é relacionada à hepatite viral. Geralmente é ocasionada por uma imaturidade do próprio bebê. Então, ele nasce com o sistema digestório, né, o intestino, a porção do fígado, né, o estômago ainda imaturo. Então, é mais por imaturidade fetal, nesse sentido. Então, graus de icterícia variam e aí depende de outros fatores, de outras doenças, mas geralmente não é relacionado à hepatite, tá? Mas a icterícia no adulto já chama atenção. Então, uma das causas da icterícia no adulto, no jovem, né, relacionado também a esses outros sintomas, então, icterícia não como um dado isolado, mas com outros sintomas, sinais e sintomas, pode chamar atenção para uma hepatite, uma doença aí oculta que estava sintomática e tornou-se sintomática. Doutora, deixa eu fazer uma perguntinha. Enquanto essa hepatite ainda está silenciosa, tem algum exame que detecta ela? Tem alguma forma da gente investigar? Existem sim formas, isso de maneira muito mais prática hoje em dia, né? Porque a gente tem mesmo nos nossos postos de saúde. Então, as entradas, né, para diagnóstico hoje são os postos de saúde, isso a gente tem aqui no na nossa região, né? Conhecidos como o BS, o Zafa, né? Que são o postinho, né? Que é onde a família vai acompanhar é a primeira porta de entrada, né? Onde o médico tem condição médico clínico geral, ele tem condição de solicitar esses exames, ou o enfermeiro, que também, né, trabalha nesse serviço, pode ser solicitado como uma triagem, né? Havendo ou não a suspeita de hepatite, esses exames eles devem ser solicitados pelo menos uma vez na vida. E é um exame simples de sangue, né? Então, existem os testes rápidos para as hepatites, então, hepatite B e hepatite C. Nós temos os testes rápidos, que em 10, 15 minutos, uma pontinha de sangue só, né? Um pouquinho de sangue, já pode ser o suficiente para fazer o diagnóstico. É claro que nós sabemos que é um exame que pode haver falha, né? Então, havendo a suspeita, por exemplo, havendo a positividade desse teste rápido, o ideal é que a gente faça um exame um pouco mais completo de sorologia, que também é no sangue, mas que tem um painel um pouco mais ampliado, né? Com relação à leitura, né, dessas hepatites. E aí sim a gente tem a sorologia para todas essas, né? Então, de A a E, nós temos as sorologias, nós podemos solicitar. Só que nós sabemos também que as mais prevalentes no Brasil são hepatite A, B e C. A E e a D não são tão comuns. Podem acontecer? Podem acontecer, mas não são tão comuns. Tá? Então, os principais exames diagnósticos são esses. Então, teste rápido, que é o primeiro exame de triagem, que pode ser feito na suspeita ou fora da suspeita, como um exame mesmo, igual a gente faz, né? Periodicamente, exames de glicemia, para ver se tem diabetes, né? Então, é ideal que a população, pelo menos a população, né, que se expõe mais, então, profissionais do sexo, caminhoneiros, usuários de drogas, pessoas que estão em situação, né, de rua,
que acabam se expondo mais mesmo, ou que têm um risco ocupacional, né, profissionais da saúde, e as pessoas que têm relação sexual, que são sexualmente ativas, que também realizem esses exames de triagem que são importantes. E a gente viu, né, como a gente viu no começo, o sexo pode ser uma fonte de transmissão também. Só para a gente diferenciar, então, como eu coloquei no começo, as nossas duas pontas de hepatite, então a hepatite A e a hepatite E, que são de transmissão por água e alimentos contaminados, elas, na grande maioria das vezes, levam uma doença aguda, então uma hepatite aguda, sintomas agudos de náusea, enjoo, vômito, dor abdominal, icterícia, febre, mas que na grandíssima maioria das vezes não vão cronificar. Então, elas não levam a doença crônica, doença de longa data. Elas levam aquela situação aguda, que também deve ser diagnosticada, mas é que se tem uma resolução, uma autorresolução em semanas. Então, ela leva aquele comprometimento do fígado, mas depois disso, claro, com auxílio médico, com todas as condutas, isso vai melhorando ao longo do tempo. E não leva a doença crônica. Ele caminha para a cura espontânea. Já as outras hepatites, são hepatites que têm a probabilidade, sim, de, além de doença aguda, que pode ou não ser sintomática, a levar uma doença crônica. Estas são a hepatite B, C e D. Alguém me fez uma pergunta aqui, que é até relacionada aos exames aqui de triagem, que é a doação de sangue, né? Tem pessoas que têm o costume de fazer a doação de sangue, isso é regular, né? E nos testes que a gente faz para doação de sangue, atualmente, então a partir dos anos 90, os critérios de doação de sangue ficaram muito mais rígidos, né? Então a triagem sorológica que é feita no pré, né? Então é feito um questionário, toda uma triagem, considerado os fatores que eu falei, né? Relação sexual desprotegida, qual é a profissão, a exposição ocupacional, e além disso, são coletados os exames serológicos específicos e está dentro deles as hepatites virais. Então, são exames muito bons para a gente e confiáveis para a gente realmente saber se a gente se infectou nesse meio tempo aí, de ano em ano, com algum tipo de hepatite. Então, sim, é suficiente, porque eles realmente consideram, eles fazem exames muito, muito sensíveis para realmente, assim, em qualquer mínima desconfiança, né, de que o exame pode ser positivo, a bolsa ela tem que ser descartada para não infectar outras pessoas. Então, eles utilizam um critério sorológico muito bom para poder realmente proteger, né, as pessoas, tanto a pessoa que vai doar quanto a pessoa que vai receber o sangue. Então, sim, são exames ótimos e como você já faz essa doação e é recorrente, é considerado suficiente no seu caso. E aí, uma outra pessoa comentou, né? A pancreatite também pode dar icterícia? Sim, são causas não virais, mas que podem levar a icterícia também, tá? E aí, as hepatites, como eu falei, né? Hepatite B e C, cada uma tem algumas características individuais que estão no slide, mas de maneira mais geral, então a B a gente viu que ela pode ser passada de mãe para filho durante a gestação, contato sexual, contato percutâneo, que é a questão, né, de compartilhamento de agulhas, ou um contato ocupacional, por exemplo, profissional de saúde que às vezes se machuca durante algum procedimento com um paciente fonte com ou suspeita de hepatite, então isso também pode ser uma fonte de infecção, e também no transplante. Essa é uma questão à parte, porque hoje, como eu falei, assim como nas doações de sangue, vários exames são feitos com relação ao receptor e ao doador de transplante, e isso caiu muito, né, essa taxa de infecção por transplante. E ela é mais comum de cronificar
em recém-nascidos. Então, aquela questão que vocês falaram, né, sobre a icterícia neonatal, se a mãe é sabidamente hepatite B e não tratou ou foi diagnosticada tardiamente, o bebezinho tem grandes chances de nascer com uma hepatite e isso evoluir para uma hepatite crônica. Por isso é tão importante fazer o pré-natal completinho. E a hepatite C, ela tem as mesmas características, né, de transmissão, então também é via sexual, às vezes na hemodiálise, né, como a gente tem ali o circuito onde o sangue ele passa pelo sistema da máquina, isso também é uma fonte de infecção. Se a gente faz aqui, né, vem falando sobre piercing, tatuagem, às vezes num estúdio que não é tão confiável ou que não haja a troca das agulhas ou mesmo da tinta que é utilizada, isso também pode ser uma fonte. Manicure, pedicure, né? Porque vira e mexe a gente vai e aí Isso que eu ia perguntar. Exatamente. Então, É mais comum, né? A gente vai, né? Exatamente. E essa é uma pessoas que carregam a sua bolsinha com o seu alicate, né? Acho que é o mais correto, né? Com certeza, porque, primeira coisa, a gente realmente precisa de que seja feita, né, a higienização e a antisepsia dos materiais de maneira correta e pelo tempo correto. Então, não é só você colocar na autoclave, precisa ficar o tempo suficiente, isso é individual de cada material. E a outra questão é que o contato, né? Por exemplo, eu usei na cliente X, depois usei na cliente Y. Se houve, né, ali o sangramento, né, ou a quebra da barreira da pele, né, quando arranca o bifinho lá, a gente pode ter a transmissão da hepatite C, tá? O uso de drogas, como eu falei, é compartilhamento de agulhas, e também nessa fase aí de nascimento do bebê, tá? Então, acho que essas são as principais diferenças entre as hepatites. A hepatite B, ela geralmente está associada à hepatite B, então as vias de infecção, sintomas, tudo é igual, tá bom? Então, acho que ficou claro, né? De A a D, quais são as diferenças, as particularidades de cada uma, né? Sim, pode passar. Podemos passar. Então, como eu falei, claro, esses sintomas eles chamam a atenção quando eles acontecem, né? Então, quando a pessoa começa com sintomas agudos que podem ser de hepatite, né? Principalmente essa questão que eu falei, mais relacionado à dor abdominal, enjoo, vômito, alteração da urina, alteração das fezes e a icterícia, que é a pele amarelada ou aqui a esclera amarelada, isso chama atenção, né? Em qualquer pessoa, né? E é claro que a pessoa deve procurar ajuda médica, porque pode ser sinais e sintomas referentes a uma infecção aguda ou crônica por hepatites causadas por esses vírus que nós falamos. Então, esses sinais eles chamam a atenção. É legal da gente saber, às vezes, até tá passando por isso com familiares, amigos, né? E a pessoa não descobre, fica naquilo. Claro que existem outras causas, como foi colocado aqui, que a pancreatite também pode dar. Sim, existem outras causas, mas uma delas que pode ser pesquisada são as hepatites. Pode passar. E aí, focando um pouquinho mais sobre a prevenção, que eu acho que seria a nossa próxima pergunta, né? Porque isso é o mais importante, como nem adquirir essas hepatites. Então, como a gente viu, a hepatite A e a hepatite E, quando a gente tem melhores condições de saneamento, água tratada, esgoto, né, em casa, né, e todas as condições, né, de higiene favorecem para que a gente não adquira hepatite A nem hepatite E. E isso a gente viu com relação à nossa população. Então, a população acima dos 40 anos é uma população que muito provavelmente já se expôs ao vírus da hepatite A. Por quê? Porque há 40 anos nós não tínhamos as mesmas condições de saneamento e higiene que temos hoje. Então, a população mais jovem, quando a gente vai fazer até a questão que eu falei, né?
essa triagem de sorologia, até para indicar, talvez, vacinação para a população, a gente percebe muito isso. Nascidos há mais de 40 anos, muito provavelmente já se expuseram ao vírus. Isso a gente sabe que na prática não significa doença, é um contato prévio, a pessoa não cronifica, então é tranquilo, e faz imunidade. Isso é com relação a A e a E. Agora, como eu posso me prevenir com relação à hepatite B? Então, a gente tem duas formas de prevenção básica, né? Primeira delas, nós temos todos os cuidados referentes à nossa saúde, no sentido de prevenção sexual. Então, o governo disponibiliza camisinhas gratuitamente, né, para que a gente pratique o sexo seguro. Também disponibiliza as vacinas, que nos protegem, né, são imunizantes, que nos protegem de um contato, de uma exposição da hepatite B, né, para não adquirir essa doença. Então, uma fonte, como eu falei, né, não compartilhar objetos pessoais, como a que vem citando lâminas de barbear, de depilar, escova de dente, porque a gente nunca sabe, né, se a pessoa tem gengivite, às vezes sangra, né? Então, evitar, mesmo dentro da família, de compartilhar esses itens. Material de manicure e pedicure, como a gente falou. Equipamento, por exemplo, em uso de droga, né? Então, como eu falei, o canudinho, agulha, seringa, isso pode também facilitar. E tomar os cuidados também, né? Se eu for fazer uma tatuagem, piercing, procurar um estúdio que faça o processo de higienização, de antisepsia, né? De limpeza. Então, também é uma questão. E a vacinação, que é dada gratuitamente para todas as idades, né? Então, cada grupo, faixa etária, tem um momento certo de se vacinar para hepatite B. Por exemplo, os recém-nascidos eles já saem hoje em dia da maternidade com a primeira dose da hepatite B. Se não saem, eles já são encaminhados rapidamente para o posto de saúde para fazer a primeira dose de hepatite B. Então, hoje, no calendário vacinal das crianças e dos recém-nascidos, isso já entra desde o nascimento, junto com a BCG. Para hoje, jovens e adultos que não foram vacinados durante a infância, então também existe a vacinação. Não é necessário, na realidade, ser grupo especial, por exemplo, como a gente vê em algumas vacinas, né, que é disponibilizado só para idosos ou só para grupos que têm doenças crônicas. Não. A vacina da hepatite B, ela é para todos, 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 todos. Então, quem não entra no calendário vacinal do recém-nascido, da criança, porque quando a gente vacina nesse período não é necessário revacinar, a gente completa o esquema nessa idade e isso a gente leva para o resto da vida. Agora, se eu não fui vacinado, eu posso procurar o sistema, como eu falei, né? Entrada pelo posto, pela UBS ou Zafa, e solicitar a vacinação. O conhecimento é tudo, né? E essa vacina é uma vacina tranquila, super segura, ela pode ser dada para a população no geral, ela não leva efeitos colaterais, no máximo um pouquinho de dor no membro superior, mas nada de febre, cansaço, nada disso, porque ela é baseada no vírus da hepatite B morto, né? Então, por isso que são dadas 3 doses para completar o esquema vacinal, porque é uma vacina que ela não leva a grandes efeitos colaterais, então ela vai ativando a imunidade com o passar do tempo e com as doses de reforço, né? Como eu falei, são dadas 3 doses. Ficou Doutora, alguma... com relação a os recém-nascidos, né, que já estão tomando a vacina, mas de quanto tempo para cá? Como que eu sei, por exemplo, eu já estou com mais de quase 50 anos, Uhum. Provavelmente eu não fui vacinada, então, quando criança, quando bebê? Não, isso entrou no calendário tem pouco tempo, tem 5 anos que entrou no calendário do recém-nascido, né? Então, não faz muito tempo. Eu sou de 91, por exemplo, não entrou no meu esquema vacinal de criança nem de recém-nascido. Então, assim como, né, o restante da população, eu fui vacinada
em algum período, né? No meu caso, eu era estudante de medicina e a gente precisa de vacinas específicas, né, para poder atender o público. Isso acontece com muitas pessoas, né? No processo de admissão, às vezes em uma empresa, é solicitado a sorologia, às vezes como triagem, mais para as equipes, né, que prestam serviço à saúde, mas e nesse momento você é encaminhado para fazer a vacinação. Mas como população geral, é o que eu falei, a gente pode, isso pode ser claro, não é uma questão unilateral, então isso deve ser compartilhado com o médico, a dúvida, será que eu fui vacinado, doutor? E aí ele pode fazer o exame de triagem, que seria a sorologia para hepatite B. Ali ele vai ver se você tem ou não a resposta de vacina. É possível, por meio de exame de sangue, a gente ver se a gente foi ou não vacinado. Não tendo sido vacinado, ele pode fazer o encaminhamento dessa pessoa para vacinação. Então, claro, a gente pode, né, mesmo olhar na carteirinha a gente tem de vacina, a gente tem essas informações, se a gente foi ou não vacinado, mas uma outra forma é perguntar ativamente, né, para o médico que cuida da sua saúde, se você tem essa resposta de vacina ou não, que isso a gente não perde a partir do momento que a gente faz as 3 doses e a gente está imunizado, a gente tem essa informação na sorologia, e se não, ser encaminhado para receber as doses da vacina. Então, isso é recente, a questão da criança e do recém-nascido é recente, mas em qualquer faixa etária, mesmo o idosinho, mesmo com problema de saúde, mesmo a pessoa, como eu falei, né, os grupos especiais, então HIV, transplantado, doença autoimune, doenças hematológicas do tipo leucemia, linfoma, todos os grupos de pessoas podem ser vacinados, não há contraindicação formal à vacina. Aí, Então, assim, doutora, tem uma pergunta aqui. Posso procurar as policlínicas e solicitar a vacina? Então, a gente pode chegar lá e falar: olha, eu quero me eu quero vacinar. vacinar. Sim, podem. E aí, quanto mais informações vocês tiverem, então, como eu falei, né? Quanto mais informações, às vezes facilita o processo da vacinação, né? Se você já passou por um médico, ele já fez a triagem, viu que você não tem a vacina anteriormente, ou perdeu a carteira de vacinação, né, dos anos anteriores, aquela mais completinha, não tem mais. Então, pode ser feito o esquema mesmo sem tantas informações. Mas quanto mais você já tiver munido, né, das informações básicas, não, olha, não tenho a informação, por exemplo, na sorologia, no meu exame de sangue, não consta que eu tenho a vacina. Então, eu sou um candidato. Mas pode sim, a policlínica ela é uma das nossas fontes aí de vacinação. Sobre esse assunto, tem mais alguma dúvida? Eu não. Tem alguma no chat? Não? Então vamos passar, né? Vamos Não, passar. no chat não. Agora, qual que é a diferença, a principal diferença, né, entre a hepatite B, que a gente comentou agora, então, tem prevenção por vacina, a gente tem a prevenção também pelo uso daquela tantão de coisa que eu falei. Qual que é a diferença da hepatite C? Até o momento, nós não temos vacinação para hepatite C. Então, não existe uma vacina que previna a infecção pela hepatite C. Então, isso é um dado meio chato, porque mas existem outros fatores que nós podemos, né? Igual eu falei da hepatite B, todas as outras coisas nós podemos e devemos fazer. Então, com relação ao compartilhamento de agulhas, de materiais, de manicure, tatuagem, piercing, a questão do sexo, então, prevenção, a camisinha não é só para não engravidar, ela é também uma importante ferramenta que nós temos de prevenção dessas hepatites que são transmissíveis por sexo. Mas a principal mensagem que eu quero deixar da hepatite C é que, embora nós não tenhamos prevenção por vacina, nós temos a capacidade de fazer teste, né? Então, também por meio de teste rápido e sorologia,
E tratamento, quanto mais cedo nós sabemos do diagnóstico, melhor é a resposta ao tratamento. E desde 2017, entrou no Brasil, já existia esse tratamento em outros países, ainda não aqui, mas entrou no Brasil um tratamento muito bom com relação à hepatite C, que é um tratamento que usa antivirais de ação direta. Então, as pessoas um pouco mais experientes têm até de ouvir, né, outras pessoas falando que o tratamento para hepatite C era um tratamento muito sofrido, né? As pessoas usavam, às vezes, anos de ribavirina, interferon, e não tinha uma boa taxa de cura. Cura beirava 50%, 60%, às vezes as pessoas usando 1 ano, 2 anos de ribavirina, interferon, e não respondiam bem. Além disso, tinha muitos efeitos colaterais. A pessoa emagrecia, não conseguia, perdia muito, né, muito peso, ficava até caquético, tinha muito desconforto abdominal, enfim, eram muitos, às vezes perdia cabelo, tinha osteoporose, então eram vários efeitos colaterais indesejáveis que eram consequentes ao tratamento da hepatite C. A partir do momento que entrou essas novas medicações que são contempladas pelo SUS, então o paciente ele não precisa pagar nada, absolutamente nada pelo tratamento, ou pelo diagnóstico, ou pelas medicações. Então, tudo providenciado pelo governo de forma gratuita. Essas novas medicações levaram a muito menos efeitos colaterais, um tratamento reduzido. Então, hoje a gente consegue tratar paciente em 12 semanas, às vezes 24 semanas, e isso com mais de 95% de cura. Então, realmente, apesar da gente não ter uma prevenção por vacina, hoje a gente tem cura da hepatite C, realmente uma cura de mais de 95% dos casos. Mesmo os casos que já evoluíram, às vezes, para um grau de comprometimento do fígado mais avançado. Então, há esperança no fim do túnel, é isso que eu queria deixar de mensagem, que eu acho super importante. E, claro, a mensagem mais importante é prevenção, então, ou saber o diagnóstico quanto mais cedo, melhor, mas que existe, sim, tratamento e grandes chances de cura. Bom. Agora, isso. E aí, falando um pouquinho mais sobre a vacinação, nós temos também hoje vacinas para hepatite A. Então, aquela vacina, aquela hepatite A que eu falei inicialmente, né, que as pessoas acima de 40 anos, muitas das vezes, já têm o contato prévio com esse tipo de hepatite, a gente sabe que a população hoje, até por ter mais acesso à saúde, melhor saneamento básico, água tratada, rede de esgoto, essas pessoas muito mais dificilmente vão entrar em contato com esse tipo de hepatite, então a hepatite A e a hepatite E. Mas por que é importante a gente vacinar? Justamente por a população não ter entrado em contato ainda, e mais hoje em dia pelos movimentos, né, naturais do ser humano. Então, hoje em dia, a gente viaja facilmente, né, às vezes para países que não têm tanto saneamento básico, não tem tanto acesso à água potável, e que pode, sim, ser uma fonte de infecção. Então, a gente faz esse tipo de prevenção para a população, né, principalmente abaixo, como eu falei, dos 40 anos, totalmente segura. Também faz parte do calendário de vacinação. Aí vem falando sobre o esquema, né? De 15 meses a 5 anos incompletos. Então, já faz parte mesmo da vacinação dos bebezinhos, das crianças, mas também é de acesso da população geral. E da mesma maneira pode ser solicitada a triagem, né? Então, o reconhecimento se eu já tive ou não hepatite A por meio do exame de sangue de sorologia. O médico vai identificar se você entrou em contato ou não. Se você ainda não entrou em contato, ele pode fazer um encaminhamento para você se vacinar e se proteger. Né? E a hepatite B, como eu falei, ela é dado também a vacina via SUS, totalmente gratuita, em 3 doses. Eu acho Doutora, que, assim,
Oi. Tem uma pergunta aqui, se o tratamento é feito com antibióticos. Não, porque os antibióticos, eles não têm ação contra vírus. Então, a gente utiliza, na realidade, para, como eu falei, né, para hepatite C, antivirais, e para hepatite B também, no tratamento da hepatite B, antivirais, que são específicos para a ação desses vírus, né? Então, no caso da hepatite B, pode ser utilizado a lamivudina, tenofovir. No caso da hepatite C, aí são outros antivirais específicos para esse vírus. Antibiótico a gente não utiliza de regra. A não ser que, por exemplo, como eu falei, né, o paciente interna com uma hepatite aguda, e a gente sabe que qualquer questão viral, a gente tem visto muito isso com o Covid, né? Que às vezes a infecção causada por um vírus abre as portas aí para infecções causadas por bactéria. Então, às vezes, meu paciente precisa internar por uma hepatite, mas tem também alguma bactéria que se aproveitou naquele momento e está causando também outro tipo de infecção. Então, às vezes, eu associo o antibiótico nesses casos, mas não pensando em matar o vírus, mas focado nas bactérias, que podem ocorrer também. Deu para entender? Mais ou menos? Sim. Tá sem som, Fabiana. A Fabiana tá falando, né? Mas tá sem som. Sem som, desculpa, Agora, eu tô sem som, falando muda. Agora vou. As hepatites A e B, é uma perguntinha aqui do chat. Tendem a ser erradicadas a longo prazo, dadas as campanhas de vacinação? As campanhas, elas têm esse objetivo de erradicar. esse objetivo. O que que a gente percebe, né, com relação a isso? Então, sim, se nós tivéssemos uma cobertura vacinal boa com relação a essas vacinas, então, apesar do Brasil ser um grande vacinador, isso há mais de 40 anos, né? Então, nós somos realmente referência mundial em cobertura vacinal, no sentido de disponibilidade das vacinas. Isso é diferente em outros países, né? Quem teve a experiência em outros países, isso é muito diferente, né? Às vezes em outros países você não tem um acesso livre, gratuito, você precisa pagar para receber a vacina. E às vezes você não tem tantas vacinas disponíveis. Então, nosso país nós temos. Porém, o que que falta? O que eu acho que falta, principalmente, é informação. A maioria das pessoas desconhece essa gama de vacinas que nós temos disponíveis, né? E isso não é só a pessoa, o paciente, isso também é o profissional que está ali atendendo, como eu falei, né? Às vezes a porta de entrada do paciente é por uma policlínica, por uma UBS, por uma USAFA, e às vezes realmente falta esse tipo de informação, né? Que tem que ser resgatada. É importantíssimo que as pessoas saibam que elas podem e devem ter acesso à vacina. Só assim realmente a gente vai ter uma boa cobertura vacinal e quem sabe falar de uma erradicação, né? A gente está um pouco distante, mas se a gente, quanto mais informação realmente a gente tiver para as próximas gerações, agora muito mais, né, que isso está inserido no calendário da criança, então é um momento que realmente há uma preocupação, né, com relação às vacinas, então acredito que sim, para as próximas gerações a gente vai ter uma cobertura vacinal muito, muito boa. Realmente a informação é falha mesmo, porque eu mesmo não sabia estar procurando, né, a unidade básica e me vacinando, né? Não é divulgado isso, então, né? Muito Eu pouco concordo. divulgado. Eu acho que realmente falta das duas, né, das duas partes. A gente até tem, se você procura até no Google, né, as informações do Ministério da Saúde existem, né, sobre as campanhas de vacinação. Isso é às vezes colocado até na parede, né, assim, desses serviços. Previna-se, use camisinha, não compartilhe seringas, né? Assim, isso é colocado, mas talvez não uma abordagem mais geral
e não uma abordagem tão individualizada, de falar, olha, João, tô vendo aqui que você vem a cada 5 anos. Vamos ver se você teve contato com a hepatite, vamos fazer os seus exames, ou talvez vamos dar uma revisada na sua carteira vacinal para ver se precisa contemplar, porque na realidade as vacinas do adulto, da pessoa jovem adulto, são poucas, né? Com relação às outras populações. Então, na realidade, a gente tem que estar focado na tétano, hepatite B, as doses, né? E em alguns casos, dependendo da profissão do paciente, da gripe anualmente, agora Covid, então são poucas vacinas, né? Por um período aí da idade adulta que é um período longo. Então dá tempo para a gente se vacinar tranquilamente. Só que a gente precisa realmente ter essa informação, né? Saber que isso é gratuito, eu tenho direito à vacina pelo posto de saúde principal e o primeiro caminho, que eu não preciso, né, às vezes as pessoas ficam, mas eu não tenho a carteirinha de infância. Não precisa necessariamente, se você não tem essa informação. O médico tem maneiras de resgatar isso, ou mesmo assim, não, meu médico não tem esse acesso, eu moro num lugar muito distante. Ele pode te vacinar, que como eu falei, pouco ou nenhum efeito colateral, é uma vacina super tranquila e indicada para todo tipo de população. Então, compensa você vacinar o paciente, protegê-lo de uma doença aí que pode levar à morte, né, a longo prazo. Doutora, dá para me ouvir? Posso falar, Fabiana? Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Doutora, eu não sei se você já respondeu isso, porque eu cheguei um pouco atrasada, peço desculpas, mas a gente tem esses dados do Brasil, assim, de quanto nossa população é vacinada e se tem áreas mais carentes, que talvez sejam mais lá para cima, que deve ter menos condições, talvez, né, de estar fazendo o que pode, não o que não poderia fazer. A gente tem esses números? Temos. Eu não trouxe esses dados específicos para a palestra, mas isso pode ser resgatado no site do Ministério da Saúde. Essas informações de vacinação por estado, às vezes, né, por região também demográfica, a gente consegue também resgatar isso nos próprios dados, até do IBGE, né, do Ministério da Saúde. Eles têm esses dados, mas, assim, de maneira geral, é uma cobertura abaixo de 60%, de maneira geral, Brasil geral, né? Então, tem campo para melhora. Como eu falei, uma das questões que sim vai melhorar é que essas vacinas foram incorporadas no calendário do recém-nascido e criança. Então, a gente sabe que a adesão às vacinas nesse período da vida é muito maior, né? A facilidade também, as crianças passam muito mais frequentemente por consultas, né? Hoje a gente, mesmo no sistema público, a gente tem aquela puericultura, que a criança é acompanhada, né? Então, todas as vacinas são repassadas e revisadas, se a criança completou o esqueminha. Então, isso é um fator que vai ter impacto nas próximas gerações. Mas, realmente, é uma cobertura que varia bastante, mas está abaixo do nosso alvo, né? Obrigada. Imagina. Bom, tem mais algum? E a última linha lá desse slide sobre que eu acho importante, né? Porque vocês vão querer sair dessa palestra e se vacinar amanhã para hepatite B. Eu acho ótimo que façam isso mesmo. A única atenção é com relação às vacinas do Covid. Então, não que isso exista na literatura contraindicações formais, mas como são vacinas novas, essas do Covid, né, e cada pessoa reage, cada organismo tem reagido de uma maneira, né? Então, pessoas que não referem sintoma algum, tem pessoas que referem bastante sintomas, né, depois da vacinação do Covid. A gente pede para que a população faça um intervalo de 15 dias entre vacinas. Então, por exemplo, tomei a do Covid hoje, aguardo os 15 dias, terei ou não sintomas, né? E aí depois faz a vacina da hepatite B. Já fui vacinada para o Covid. Checa direitinho se já faz pelo menos 15 dias dessa vacina.
e aí sim você estava liberado para as doses da vacina da hepatite B. Tá? Então, é só essa questão. E hepatite A, a gente só aguardar esse período de 15 dias entre vacinas por segurança. Tá bom? Mas não é contraindicação você ter tomado a vacina do Covid. Imagina, não vai acontecer nada de ruim depois por se vacinar com hepatite B também. Informação importante, né? Deixa eu tirar aqui. Doutora, tem uma questão que eu acho interessante também a gente estar abordando, além das hepatites virais, a hepatite metabólica, né? Porque a gente tem uma percentual grande de obesos, né, no Brasil, né, que vem aumentando, e o obeso ele acaba acumulando, né, que a gente fala popularmente como a gordura do fígado, né? Isso caracteriza um tipo de hepatite? Sim. Então, isso também é uma novidade, assim, dizer, não é tão novo, mas esse tipo de hepatite, então, que a gente chama de NASH, é uma sigla, NASH, que é não alcoólica, não viral. Ela foi reconhecida há pouco mais de 5 anos como uma fonte importante e cada vez mais crescente de causa de hepatite, que pode sim evoluir para cirrose. Então, quando a gente fala sobre síndrome metabólica, né, que aí tem alguns fatores, pode ser obesidade, diabetes, dislipidemias, que é o colesterol, né, hipertensão, sedentarismo. Então, a gente junta, né, essas comorbidades em uma síndrome e que pode, sim, ser um fator de inflamação. Como eu falei, hepatite é nada mais, nada menos, de uma maneira bem simples, uma inflamação no fígado. E a gente sabe que o que a gente come em excesso, né, gordura em excesso, açúcar em excesso, é absorvido pelo nosso a nível intestinal e essas moléculas de gordura e de açúcar passam pelo nosso primeiro filtro, que é o fígado. Então, o fígado ele acaba retendo essas moléculas em excesso de gordura e açúcar para proteção do nosso organismo. Então, realmente ele funciona como um filtro para que a gente não tenha outros problemas decorrentes desse excesso de açúcar e gordura. Então, acaba sendo acumulado nesse órgão. E, ao passar do tempo, então, esse tipo de inflamação, essa inflamação, ela também cronifica e tem estadios, né? Então, assim, existem graus de esteatose, desde a leve até a severa, mas que, ao longo do tempo, podem evoluir com hepatite, com alteração dessas enzimas do fígado, né? Que a gente fala TGO, TGP. Hoje as pessoas até sabem essas, porque é tão solicitado, né? Que podem alterar essas enzimas, que são indicativos de sofrimento do fígado, e que, se não compensadas, se não revertidas, podem sim evoluir para cirrose, assim como o álcool, assim como as hepatites virais e outras causas. Então, a gente já extrapolou um pouco do tema de hepatites virais, mas eu acho que é super importante, porque realmente, né, nós vivemos hoje, eu acho que uma vida muito antinatural, né? A gente dorme pouco, come mal, é, não se movimenta, ou se movimenta muito pouco, né? A gente depende muito de transporte e acabamos realmente acumulando mais nessa essa gordura e esse açúcar que a gente poderia muito mais facilmente metabolizar se a gente tivesse uma vida mais ativa, com um ciclo, né, de sono e vigília mais organizado, e hoje a gente não tem tanto isso. O estresse, a privação do sono, né? Então, são fatores que também colaboram. Para uma boa saúde, a gente realmente precisa rever esses conceitos, né? Rever esses poucos fatores que, ao longo do tempo, podem realmente levar a doença hepática, doença no fígado, que é a hepatite. Né? Certo.
A gente está caminhando, né, para o final. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem alguma coisa no chat? Acho que não, né? Não, no chat não tem nada. Mas eu pensando assim, o quanto esse episódio, né, esse nosso capítulo da Voz da Prevenção foi importante, porque é um assunto que é pouco falado, né, que causa um sofrimento nas pessoas, que dá para ser evitado de várias formas, né? E esse ano que a saúde está tão em evidência por conta da Covid, né? Por que não estender aos outros temas também, né? Para a gente ter essa ideia e cuidar da gente no global, né? A Sim, a doutora gente não pode acabou de esquecer, né? falar, não Nós não podemos esquecer das esquecer das outras, né? outras. Verdade. Exatamente. E teve uma frase que, na hora que a doutora falou, eu até corri para anotar. Quando se conhece, podemos usar as armas certas. Então, que a gente tenha isso, né? Que a gente possa se abrir a conhecer, né? Até, por que não uma doença, para poder combater com as armas corretas, né? Para poder ir e enfrentar de uma forma, né, assertiva. Então, É, essa frase ficou tão feliz. Importante, né? sim, e é realmente isso, né? Assim, é, a melhor situação, eu acho que o suprassumo é a gente nem adquirir essas doenças, né? Nos prevenirmos com os meios que nós temos, que são possíveis, são disponibilizados realmente. Então, a gente precisa. O entendimento é igual você falou, né? Com o Covid, a gente está entendendo mais como o SUS também funciona, como a gente pode utilizar o SUS, que a gente contribui ativamente, né, e significativamente todos os dias por meio dos nossos impostos. Então a gente tem que realmente conhecer os acessos que nós temos, né? Então acesso à prevenção, hoje em dia, né, a gente não pode, a gente precisa pelo menos entender, né, a necessidade da gente ter a nossa prevenção, seja por meio de camisinha, seja por meio de uma vacina que eu tenho disponível e que eu tenho acesso e que eu preciso conhecer, né? O conhecimento é fundamental, é chave. E se a pessoa, no caso, já se infectou, já contraiu a hepatite, que essa informação também seja poderosa, né? Que ela possa procurar ajuda e atendimento e tratamento. E aí, como eu falei, na hepatite C, altas taxas de cura, na hepatite B não é tanto, às vezes precisa realmente tratar para o resto da vida, mas mesmo assim a pessoa vai estar saindo daquele evento, né? O caminho natural da doença, que é evoluir para cirrose e todos os problemas relacionados a isso, para um momento que ela realmente só precisa tomar um remédio, como uma diabetes, como uma hipertensão, né? E vai ficar bem e vai viver bem, né? Então, eu acho que é isso. Em todos os momentos, seja ele qual for, seja no momento prevenção ou já adquirir a doença, o que eu faço agora, é que a pessoa tenha conhecimento que existem os caminhos, que são gratuitos, que são disponibilizados, são via SUS. Esse é o nosso trunfo, né? A gente não precisa e não deve pagar por essas informações, né? Por essas ferramentas. Elas são disponíveis e a gente, tendo a informação, é tudo, né? A gente procura depois correr atrás do resto. Verdade. A doutora, mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter se disponibilizado, né, para compartilhar esses conhecimentos com a gente, né? Manter aqui o pessoal informado. Obrigada também a todos aí que acompanharam. Quem quiser acompanhar a doutora, né, no Instagram, o Instagram dela é @infectologia_doutora Andrea. Ela já tem bastante informação, né? E eu queria aproveitar, então, e aí, em nome de Vozes, né, também falar sobre a necessidade, né, que nós temos agora de voluntárias, né? Então, se você, né, se você é mulher que se identifica com esses projetos, né, nos procurar no Instagram,
eu ou a Fabiana, a gente terá assim, um enorme prazer em explicar melhor sobre o objetivo do comitê, como que a gente atinge, né, procura atingir, incentivar as mulheres através de histórias de superação e desse tipo de informação sobre saúde, sobre bem-estar. A nossa próxima roda, né, a Voz da Prevenção Mensal, então nossa próxima roda será dia 2 de agosto. A gente vai ter como tema a campanha do Agosto Dourado, que é a conscientização sobre aleitamento materno. Muito obrigada a todas vocês que participaram, que acompanharam. Muito obrigada novamente, doutora. Obrigada pelo convite, amei participar. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e contribuído de alguma maneira aí. Com certeza. Maravilhosa, Obrigada, doutora. Parabéns, Foi muito foi bom. didático, foi Muito bom. muito explicado, Exatamente. foi maravilhoso mesmo. Com certeza vai fazer muito sucesso lá no YouTube. Aprendemos bastante. Obrigada. Boa noite, doutora. a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.